Olá, como vai você? Você vai ouvir uma coisa agora que ninguém te falou ainda. E eu preciso que você fique até o final, porque o que eu vou revelar aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu dinheiro, o seu prazer e a sua fé. Pode ser? Vamos combinar isso? Ok, vou falar. O motivo pelo qual o seu dinheiro some todo mês não é porque você gasta demais. Não é porque você ganha pouco. E não é porque você não tem disciplina. É porque ninguém nunca te deu permissão. Permissão de se colocar primeiro. Permissão de desfrutar do que você ganha sem culpa. Permissão de ter prazer e dinheiro guardado ao mesmo tempo, sem que um destrua o outro. E a pior parte. Essa permissão já existe há mais de 3.000 anos. Está escrita. Está na Bíblia. E a maioria das pessoas nunca enxergou porque ficou presa na ideia de que ser fiel com o dinheiro significa viver em privação. Hoje isso muda. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar a virada que transforma o prazer em dinheiro abençoado. Não é motivação, não é promessa vazia. É um princípio bíblico milenar que você vai conseguir aplicar já no próximo pagamento. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em se inscrever e ativa o sino. Toda semana tem ouro bíblico novo aqui. Conteúdo sério e aplicado para transformar sua relação com o dinheiro. E deixa o gostei no vídeo antes de continuar. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Agora, me diz aqui nos comentários, qual é a sensação que você tem quando o salário cai na conta? Escreve uma palavra só. Pode ser alívio, pode ser ansiedade, pode ser medo. Uma palavra. Eu quero ler cada uma. Vamos começar. Antes de entrar na virada em si, preciso te contar uma coisa. Sabe aquela sensação de que o dinheiro entra, mas nunca permanece? Que você fecha o mês olhando para o extrato e não consegue entender para onde foi tudo? Isso tem um nome. Não é falta de esforço, não é azar, é travamento financeiro. E ele age de forma invisível, sabotando suas decisões antes mesmo que você perceba. Foi exatamente para resolver isso que criamos o Destrava Financeira. É um guia prático, objetivo e direto ao ponto. Nas páginas dele você vai entender quais são os travamentos invisíveis que afetam suas decisões financeiras e mantêm o ciclo do aperto constante. E vai conhecer o protocolo Destrava 7x3, um método simples de apenas 7 minutos por dia para reorganizar de vez a sua relação com o dinheiro, sem promessas milagrosas, sem fórmulas complicadas, só clareza, consciência e pequenas ações consistentes que com o tempo mudam tudo. Se você busca mais tranquilidade, mais previsibilidade e mais controle no dia a dia financeiro, esse material foi feito para você. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Antes de fechar esse vídeo, vai lá garantir o seu. Agora vamos para a virada. O dinheiro que passa voando. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando foi a última vez que o seu salário caiu na conta e você sentiu, de verdade, que aquele dinheiro era seu? Porque para a maioria das pessoas, o que acontece é o seguinte. O salário entra no dia 5. O peito alivia por alguns segundos. E no dia 11, já parece que nunca entrou. 30 dias de trabalho, de esforço, de madrugada, de cansaço, de pressão, de acordar quando não quer, de engolir o que não quer, de fazer o que tem que fazer, tudo isso se transforma num número que passa pela conta como água passando por uma peneira. E a pessoa fica ali olhando para o extrato com aquela sensação amarga de eu trabalhei o mês inteiro para isso. Mas sabe qual é o detalhe que a maioria das pessoas não enxerga? O problema não começa quando o dinheiro acaba. O problema começa no exato momento em que ele entra. Porque no segundo em que aquela notificação aparece no celular, começa uma corrida. O aluguel já está esperando, a luz está vencendo, o cartão está mandando aviso, o banco está cobrando, a parcela está no limite, e você, sem nem respirar, já começa a repassar. Repassa para o dono do imóvel, repassa para a companhia elétrica, repassa para o supermercado, repassa para o banco, repassa para a fatura. E quando termina esse repasse, quando todo mundo que estava esperando recebeu o que era dele, você olha para a conta e pensa, e eu?
É como se você passasse o mês inteiro carregando baldes de água para regar o jardim dos outros. O jardim do seu senhorio está verde. O jardim do banco está florido. O jardim da operadora de telefone está exuberante. E o seu terreno, os seus sonhos, a sua reserva, a sua segurança, continua seco. Não porque falta água, mas porque você nunca leva o primeiro balde para o seu próprio chão. E o pior de tudo, a gente normalizou isso. A gente acha que é assim que funciona, que organização financeira é coisa de quem ganha bem, que para quem ganha pouco, nunca vai sobrar mesmo. Mas a Bíblia discorda, e discorda com autoridade. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários. Você se viu nessa cena que eu acabei de descrever? Escreve sim ou não. Quero entender com quem eu estou falando aqui. A pressa que destrói o mês tem um versículo em Provérbios que eu quero que fique gravado na sua memória de hoje em diante. Provérbios 21, versículo 5 diz assim: Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado tende à pobreza. Olha o que esse versículo não diz. Ele não diz que o salário do rico tende à abundância. Não diz que quem ganha muito tende à fartura. Ele diz, os planos do diligente, ou seja, o que separa quem constrói de quem só sobrevive, não é o tamanho do que entra. É a presença de um plano. É a intencionalidade com que você trata cada real que passa pela sua mão. E aí entra o grande vilão que ninguém fala sobre. A janela do pagamento. Sabe o que é a janela do pagamento? É aquele intervalo perigoso entre o momento em que a notificação do banco aparece e a primeira decisão que você toma com aquele dinheiro. Essa janela dura minutos, às vezes segundos, e é nela que o mês inteiro é ganho ou perdido. Porque o que acontece nessa janela é o seguinte: depois de 30 dias de aperto, de ver o saldo baixo, de contar moeda, de adiar compra, de dizer não para si mesmo, de repente o número na tela sobe. E o cérebro, que é muito honesto nesse momento, lê aquilo como abundância, como se aquele dinheiro fosse todo livre para ser usado. Mas não é. Aquele dinheiro tem o mês inteiro pela frente. E quando você cede a esse alívio no primeiro dia, o que acontece é que você passa os outros 29 dias sufocado. A pressa de se recompensar no dia 1 é o que cria o aperto dos dias seguintes. Provérbios é preciso. Todo apressado tende à pobreza. Não é o preguiçoso, é o apressado, aquele que age antes de planejar, que gasta antes de pensar, que consome antes de organizar. E não é fraqueza. É porque ninguém nunca te mostrou o que fazer nessa janela. Até hoje. Me conta aqui nos comentários. Você conhece alguém assim que gasta logo quando recebe? Pode ser você mesmo, pode ser alguém próximo. Escreve, conheço aqui embaixo. Os 5 passos que mudam tudo. Então o que você faz quando o salário cai na conta? Eu separei 5 coisas. Não são 8, não são 12. São 5. E se você aplicar essas 5 no próximo pagamento, o mês vai ser diferente. O primeiro passo é pagar a si mesmo antes de pagar qualquer outra coisa. Antes de abrir o boleto do aluguel, antes de fazer compra no mercado, antes de olhar qualquer fatura, você faz um Pix para uma conta separada. Pode ser poupança, pode ser outra conta digital, pode ser qualquer lugar que não seja a sua conta corrente do dia a dia. Mas o dinheiro sai primeiro para você. Eu sei o que você está pensando, mas eu ganho pouco, não sobra nada. Me deixa te fazer uma pergunta. Se amanhã a sua conta de luz viesse R$50 mais cara, você pagava? Pagava. Dava um jeito. Apertava aqui, cortava ali, mas pagava. Porque conta de luz não é opcional. Então seja a sua própria conta de luz. Trate o seu futuro como uma obrigação que tem data de vencimento. A diferença é que a companhia elétrica te manda boleto e você não manda boleto para você mesmo. Por isso, o seu futuro vai sempre parar no final da fila, sempre quando sobrar. E nunca sobra. O segundo passo é honrar a Deus com as primícias. Provérbios 3, versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias não é sobra, é o primeiro. Seja no dízimo da sua igreja, na oferta, ajudando alguém que precisa. O gesto de separar isso antes e não depois que já gastou
Muda a postura do seu coração diante do dinheiro. O terceiro passo é congelar as primeiras 48 horas. Nas primeiras 48 horas após o pagamento, você não gasta nada que seja recompensa. Nada de delivery, nada de presente para si mesmo, nada de roupa, saída, compra por impulso. Só o que é fixo e vital. Aluguel, luz, água, o que tem data e não pode esperar. Isso não é punição, é proteção. Você está protegendo o seu mês de você mesmo no momento em que você está mais vulnerável emocionalmente. É o equivalente a comer antes de ir ao supermercado. Você toma decisões muito melhores quando o alívio do pagamento já passou. O quarto passo é dar nome a cada real que sobrou. Dinheiro sem nome na conta corrente é dinheiro que já era. Quando você vê saldo disponível R$ 400, o cérebro lê como R$ 400 para gastar. Ele não subtrai o mercado da semana que vem, o gás que vai acabar, o remédio que precisa comprar. Ele vê o número e pensa que dá para fazer muita coisa. Por isso, cada real que sobrou depois das contas fixas e do seu primeiro Pix recebe uma missão. R$ 200 para o mercado, R$ 100 para reserva, R$ 100 para lazer, pronto. Pode ser no bloco de notas do celular, pode ser num papel colado na geladeira. Não precisa de aplicativo caro nem planilha sofisticada. O que importa é que o dinheiro não fique solto sem identidade. Guarda essa frase: dinheiro sem nome vira gasto sem rosto. Você não vai lembrar onde foi, só vai lembrar que acabou. E o quinto passo é o que vai fazer esse plano durar. Separe uma fatia para viver com alegria. E é aqui que a virada acontece de verdade. Escreve aqui nos comentários a palavra pronto, se você está disposto a aplicar esses 5 passos no próximo pagamento. Quero ver quanta gente está com coragem de mudar. Escreve pronto. A virada que ninguém te contou. Agora eu preciso falar sobre o princípio que a maioria dos cristãos nunca entendeu completamente. Existe uma crença silenciosa, não declarada, que habita o coração de muita gente de fé. A crença de que prosperidade bíblica e prazer não combinam. Que se você quer ser fiel com o dinheiro, precisa viver em contenção total. Que cada gasto que não seja estritamente necessário é uma fraqueza espiritual. Que o cafezinho, o passeio, o jantar com a família, a roupa nova, são todos inimigos do seu equilíbrio financeiro. E aí o que acontece? A pessoa aguenta. Aguenta uma semana. Aguenta 2. Segura firme. E no 15º dia, quando a pressão está no topo, ela não gasta R$ 50 num prazer. Ela faz uma dívida de 500, porque a privação acumulada explode de uma vez. Isso não é fraqueza de caráter, é física, é psicologia, é previsível. E a Bíblia, que conhece o ser humano melhor do que qualquer livro de autoajuda, já avisou sobre isso. Eclesiastes 5, versículo 18 diz: comer e beber e aproveitar o fruto de todo o seu trabalho é presente de Deus. Leu? Presente de Deus. Não é concessão, não é tolerância, é presente. O prazer que vem do fruto do seu trabalho honesto é algo que Deus chama de presente. O problema nunca foi o prazer. O problema é o prazer sem governo. É gastar sem saber quanto pode. É se recompensar sem limite e depois pagar o preço o mês inteiro. Então o quinto passo é o seguinte: você decide antes que o salário caia quanto vai separar para gastar com alegria. R$ 30? R$ 50? R$ 100? O número depende da sua realidade. Mas o que importa é que esse dinheiro já nasce com nome, já nasce separado, já nasce permitido. E quando você gasta esse dinheiro, não tem culpa, não tem ressaca moral, não tem aquela sensação de eu não devia ter feito isso, porque aquele dinheiro foi planejado para isso. Ele é o seu presente. Você não vai enriquecer cortando o cafezinho. Você vai prosperar quando souber exatamente quanto pode gastar no cafezinho sem destruir o resto do mês. Essa é a virada. O prazer não é o inimigo do seu orçamento. O prazer sem governo é. E quando você coloca governo no prazer, quando você decide com intenção o quanto pode desfrutar, o prazer se transforma em algo diferente.
Ele para de ser culpa e passa a ser bênção. Para de ser armadilha e passa a ser recompensa merecida. Para de destruir o mês e passa a ser parte do plano. Isso é o que Provérbios chama de plano do diligente. Não é o plano do rico. Não é o plano do que tem muito. É o plano de quem age com cuidado, com intenção e com ordem. E a promessa bíblica é que esse plano tende à abundância. O seu salário, por menor que pareça hoje, não é o problema. Ele é a semente. E a questão nunca foi o tamanho da semente. A questão sempre foi o que o plantador faz com ela depois que ela chega na sua mão. Quando você para de repassar tudo para o jardim dos outros e começa a regar o seu próprio terreno primeiro, quando você dá nome ao seu dinheiro, quando você protege a janela do pagamento, quando você se permite desfrutar dentro de um limite que você mesmo definiu com consciência, o ciclo muda. Não da noite para o dia, mas muda. Real por real, mês por mês, decisão por decisão. E daqui a alguns meses, você vai olhar para o seu extrato e vai sentir algo que talvez nunca tenha sentido antes, que você está construindo alguma coisa, que o seu trabalho está deixando rastro, que o seu esforço está virando fundação. Escreve aqui nos comentários a palavra virada, se esse conteúdo tocou em alguma coisa dentro de você. Só essa palavra, virada. Eu quero saber quantas vidas esse vídeo está alcançando hoje. Olha o caminho que a gente percorreu juntos aqui. Você entendeu que o problema do mês não começa quando o dinheiro acaba. Começa quando ele entra e você não tem um plano. Viu que a janela do pagamento é o momento mais perigoso e mais decisivo do mês inteiro. Aprendeu os 5 passos que mudam esse ciclo. Pagar a si mesmo primeiro, honrar a Deus com as primícias, congelar as primeiras 48 horas, dar nome a cada real e separar uma fatia para viver com alegria. E descobriu que o prazer não é o inimigo do seu orçamento. O prazer governado, planejado e permitido é parte da bênção que Deus tem para você. Agora uma pergunta para você responder nos comentários antes de sair daqui. Qual dos 5 passos você vai aplicar já no próximo pagamento? Escreve o número aqui, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou escreve todos se você vai tentar os 5 de uma vez. Vamos conversar. Quero acompanhar sua jornada. E se você reconheceu em si mesmo aquela sensação de que o dinheiro entra, mas nunca permanece, de que existe alguma coisa invisível travando o seu progresso financeiro, eu quero te convidar mais uma vez para o Destrava Financeira. É o guia que vai te ajudar a entender os travamentos que estão agindo silenciosamente nas suas decisões e te ensinar o protocolo Destrava 7x3. Apenas 7 minutos por dia para reorganizar a sua relação com o dinheiro de forma real e sustentável. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não deixa para depois. O depois é onde a maioria das transformações vai para morrer. O link está lá. Clica agora. E por último, se esse vídeo fez sentido para você, clica no gostei antes de fechar. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que estão presas nesse mesmo ciclo e que precisam dessa virada hoje. E manda esse vídeo para aquela pessoa do seu lado que você sabe que precisa ouvir isso. Às vezes uma mensagem compartilhada muda uma vida. E você pode ser o instrumento disso agora. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo, sério e bíblico para te ajudar a construir uma vida financeira com propósito e com paz. Que Deus te dê sabedoria para governar bem o que Ele te deu. O seu pouco, nas mãos certas, com o plano certo, é o começo de algo que você ainda não consegue imaginar. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.